Oi, alunos da segunda série. Hoje nós vamos estudar sobre teorias da evolução, segundo Lamarck e segundo Darwin. Então, nós vamos começar com Lamarck e depois a gente passa para as teorias de Darwin. Bom, então hoje nós vamos começar a nossa aula, de teorias da evolução, começando pelo grande precursor da evolução das espécies, que foi Lamarck. Então, Lamarck, tem uma imagem dele aqui para vocês. Lamarck foi um cara muito importante, que a princípio ele acreditava assim, em fixismo, mas a partir de 1808 ele estipulou a lei do transformismo. Daqui um pouco a gente vai falar sobre isso. Antes, de começar, dizer para vocês que ele não se chamava Lamarck, mas sim, olha só o tamanho do nome dele, Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet. Então, Jean-Baptiste, que na realidade hoje conhecido por Lamarck, por que ele hoje é conhecido por esse nome? Porque na realidade ele serviu a coroa e ele foi classificado na época como cavaleiro de Lamarck. Então, por isso ele é conhecido como Lamarck. Ele nasceu em 1744 e morreu em 1829. Lembrando que Lamarck, ele era adepto das ideias de fixismo, ou seja, as espécies não se modificavam, da maneira que elas nasciam, ao longo do passar do tempo, elas continuariam daquela forma, ou seja, não sofreria nenhuma modificação. Mas a partir de 1808, ele começou a fazer estudos sobre essas ideias de fixismo e percebeu que, na realidade, as espécies elas sofrem transformação. Então, ele estipulou em 1808 o transformismo. Através dos estudos que ele foi fazendo com algumas espécies, ele percebeu que as espécies elas não se extinguiam, Na realidade, uma espécie ela podia se transformar em outra. Então, ele não era adepto da extinção. Ele dizia que as espécies elas podiam se transformar em outras espécies. Por isso, ele estipulou aí a lei do transformismo. Em 1809, ele lançou um livro chamado Filosofia Zoológica. Então, ele foi o grande precursor do transformismo, ou seja, da existência de uma evolução. Bom, Lamarck, então, ele era francês, E qual que era, na realidade, a ideia que Lamarck tinha sobre a evolução das espécies? Na realidade, ele dizia que o ambiente é que induzia transformações nos seres vivos, nos indivíduos. Como assim? O que acontece? A gente tem aí, em alguns livros didáticos, o exemplo da girafa, Só que na realidade, nem Lamarck nem Darwin falaram muito de girafa, Pode ser usado aí outros seres vivos para representar essa modificação. Só que teve um estudioso que usou na época, a girafa como exemplo, e aí isso ficou marcado nos livros didáticos. Mas na realidade, pegando aí a ideia da girafa, o que se pode entender? Que girafas de pescoço curto, elas já existiam no ambiente. Só que o que Lamarck entendeu com a diferença de girafas de pescoço curto e girafas de pescoço longo? Que, à medida do tempo, na realidade, existiam arbustos na vegetação, então pequenos arbustos, onde essas girafas de pescoço curto, elas se alimentavam ali naquela organização do ambiente. Vou fazer um negócio aqui, gente, por favor, vocês não me interpretam mal, porque eu não sei desenhar. Bom, então, como eu dizia, na época, isso segundo Lamarck, existiam pequenos arbustos, ou seja, são plantas mais baixas, onde as girafas não tinham a necessidade, de gastar energia para se alimentar, porque ali existiam arbustos dos seus tamanhos, então facilitava aí na alimentação. Só que, segundo Lamarck, o que acontece? Deixa eu passar para cá que fica melhor para vocês visualizarem. Essas girafas, de pescoço curto, então,
na ausência de arbustos, ou seja, aconteceu um problema catastrófico ambiental, que esses arbustos foram retirados do ambiente. E aí existiam apenas árvores grandes, né? Então, qual que é, segundo Lamarck, a ideia do pescoço da girafa? Que, devido à ausência desses arbustos, né, já existiam apenas, então, árvores grandes. Essas girafas tiveram que esticar o pescoço para alcançar os arbustos maiores. Então, essa é a ideia de Lamarck, que o ambiente que gera a adaptação do indivíduo. Ou seja, devido à ausência de pequenos arbustos, essas girafas tiveram que fazer um gasto de energia, né? Esticar esse pescoço até alcançar os grandes arbustos. Ou seja, a modificação do ambiente gera a adaptação por transformação. Uma vez que essa girafa ela tinha pescoço curto e hoje ela passou, ao longo do processo, ela agora tem o pescoço longo devido ao ambiente ter modificado, né? Ele foi o grande responsável por essa nova característica aí das girafas. Então, lembrando que as girafas é um dos exemplos que a gente tem, né? Mas pode servir aí outras transformações de outras espécies. Outra coisa sobre Lamarck, é importante a gente dizer que, como ele foi um dos precursores que propuseram a transformação dos organismos ao longo da evolução, ele colocou aí duas teorias, duas leis, né, na realidade, que foi a lei do uso e do desuso e a herança ou transmissão dos caracteres adquiridos. Falou então em Lamarck, né, em Jean-Baptiste. A gente não pode esquecer que quem colocou a lei do uso e desuso e a herança ou transmissão dos caracteres adquiridos foi então Lamarck. Então, o que fala a lei do uso e desuso segundo Lamarck? Que partes do corpo desenvolvem ou atrofiam. Ou seja, se você usar muito uma parte do seu corpo, ela vai se desenvolver, ela vai crescer. Assim, né, o exemplo que a gente deu aí da girafa, né? Que a girafa tanto precisou do pescoço, que ele cresceu, que ele se desenvolveu. Agora, se você deixar de usar uma parte do seu corpo, ele vai atrofiar. Então, Lamarck, ele colocava a lei do uso e desuso quando ele publicou o livro dele. Outra coisa que ele dizia era que se essas partes desenvolvidas ou atrofiadas existiam, elas iam sendo passadas para os seus descendentes. Ou seja, já era a segunda teoria que ele defendia, né? Herança ou transmissões dos caracteres adquiridos. Alterações pelo uso e desuso eram transmitidas, ou seja, aquilo que se desenvolvia muito ou atrofiava era passado para os próximos descendentes. Bom, então se um dia cair em prova, né, lei, uso e desuso e herança ou transmissão dos caracteres adquiridos, vocês vão relacionar isso a Lamarck, tá bom? Uma curiosidade interessante é que o ano de publicação do livro dele, que fez história, né? A Filosofia Zoológica, que ele publicou em 1809, foi o ano de nascimento de Darwin, que foi outro cara muito especial e que realmente homologou a evolução das espécies. Então, Darwin nasceu em 1809 e é dele que nós vamos falar agora. Bom, então nós vamos começar as teorias de Darwin, que foi um naturalista inglês, ou seja, da Inglaterra, que nasceu em 1809, como eu havia dito anteriormente, e morreu em 1882. Darwin, ele tem uma história, né, bacana da gente saber, da gente entender, e por isso eu vou começar pela história dele. Depois da história dele, a gente fala sobre as constatações que ele teve sobre a evolução das espécies, tá bom? Mas primeiramente vou mostrar para vocês a figura de Darwin. Então foi esse senhor muito conhecido nos livros de biologia, da barba branca, longa, né? Então Darwin, ele foi um cara influente, inclusive a sua família era muito influente. Darwin, ele começou
sendo estudante de medicina, né, por vontade do próprio pai. Então o pai queria que Darwin fosse médico. Só que Darwin, ele se assustou muito com a medicina, porque as pessoas cortavam, né, faziam cirurgias sem anestesias. Então ele se assustou muito com essa situação, ficou encabulado e fez 1 ano só de medicina, né? Chegando pro pai e falando: pai, olha, eu não quero mais porque realmente isso me assustou e eu não quero medicina, não é o que eu quero para mim. Ele gostava muito de estudar animais, né? Então ele propôs pro pai que queria ser cientista. Então ele começou a estudar e o pai disse: então eu quero que você se ingresse aí na sociedade, para isso você tem que ser um estudioso. Aí foi onde, né, começou-se uma viagem, né, pelo mundo e chamaram Darwin para ser o pesquisador da viagem. Lembrando que ele viajou num navio e a duração, né, dessa viagem em terra foi 3 anos e 3 meses e no mar 1 ano e 6 meses. Então colocam aí que ele viajou aí por 6 anos, né, no mar e tal, mas na realidade tem um tempo que eles ficaram em terra e um tempo que eles ficaram em mar. Vou mostrar para vocês aqui a figura, né, do navio que ele viajou, que é o Beagle, né? Então, essa imagem aí, ela representa o navio que Darwin viajou por tanto tempo. E aqui, essa imagem mostra os lugares, né, os países que eles fizeram uma viagem. Então, esse pontilhadinho aqui, ó, esses pontilhadinhos vermelhos representam, então, os lugares onde Darwin foi, né? Inclusive, ele foi ao Brasil. Então, ele parou no Brasil, desceu, conheceu algumas espécies, né? Principalmente de orquídeas, de plantas. Ficou muito encantado, foi um dos pontos que ele fez coleta. Só que ele ficou muito assustado também com a forma que os índios, né, eram tratados. Então, ele não gostou muito, ele não ficou muito tempo, mas teve várias coletas científicas aqui no nosso país. Bom, voltando, o que Darwin constatou nessas viagens que ele fez ao redor do mundo? Então, nós vamos começar aqui pela primeira constatação que ele fez, que existem variações das espécies, ou seja, que cada local que ele fazia, né, que ele viajava, que ele parava, ele percebia variações de seres humanos, inclusive, né? Então, pessoas diferentes, de cores diferentes, em cada local que ele passava. Assim, ele foi observando também nas espécies de animais. Outra constatação que ele fez, que muitos nascem e poucos sobrevivem. Exemplo disso aqui é o que a gente vê aí, animais com grandes proles, né, que nascem 6 a 8 filhotes, justamente por quê? Porque não se pode permanecer todos os que nascem. E geralmente, né, quando nascem grandes proles, só alguns sobrevivem, né? O que mostra a questão da luta pela sobrevivência. Um exemplo aí são as tartarugas, né? Tartarugas vivem aí até 170 anos. Então, como pode vários filhotes de uma tartaruga sobreviver, né? Então, o mundo seria povoado loucamente por várias espécies. Então, tem que ter um controle da natalidade também a partir dessas proles numéricas. Outra coisa são o tamanho das populações que permanecem estáveis. É o que ele percebeu, que a morte é o equilíbrio, né, da população. Ou seja, se vingasse todo mundo que nascesse, né, o mundo seria loucamente povoado. Então, a morte ela vem para estabilizar as populações, ou seja, permanecer níveis iguais todo o tempo. Ele coloca também que existe uma luta pela sobrevivência, ou seja, o mais apto deixa seus descendentes. Lembrando que quando ele fala que de aptidão, né, do mais apto, não significa o mais forte, tá? É aquele que consegue sobreviver no ambiente que ele está e, a partir disso, procriar.
né? Então, tanto o mais apto sobrevive, até coloquei aqui, ó, para vocês lembrarem, né? Coloquei em destaque que o mais apto não significa o mais forte, né? É aquele que consegue sobreviver ao local. Inclusive, essa luta, né, que a gente coloca aqui, ela não é luta física entre as espécies, mas a luta pelo território, pelo macho, pela fêmea. Então, aquele que conseguir, né, nessa disputa natural, ficar, é aquele que vai sobreviver. Lembrando que aquele que sobrevive também tem que procriar. Bom, ele coloca como persistência do mais apto, ou seja, aquele que se adaptar ao local, ao ambiente que for mais apto, ele vai persistir na natureza, né? Então, a gente iguala isso à teoria de seleção natural, que inclusive não foi colocada por Darwin, né? Seleção natural é um termo utilizado mais recentemente por outros autores, né, para dizer que essa aptidão do indivíduo, ela está colocada no seu DNA, nas suas características genéticas, né? Então, ele diz isso só porque Darwin não sabia disso, nem sabia o que era DNA, né, na realidade. Mas que essas características, elas estavam presentes no DNA. Então, sobrevivem àquele que tem essas características, né? Então essa seleção colocada, né, por alguns autores, é uma seleção natural feita geneticamente e não pela natureza. Não quer dizer que esse natural vem de natureza, que a natureza vai selecionar o mais apto. Não é isso, né? Essa seleção, na verdade, ela está intrínseca, né? Ela está no DNA, tudo bem? A reprodução diferencial é aquele que o mais apto deixa descendentes férteis através da seleção sexual, ou seja, a reprodução, ela é muito importante para a seleção do indivíduo na natureza. Aquele que tiver a cauda mais comprida, mais robusta, mais brilhosa, né, pela fêmea, visto pela fêmea, é o que vai ser selecionado por ela para deixar seus descendentes, né? Então, a reprodução diferencial, ela conta muito no processo de seleção natural, da persistência do mais apto. Bom, e o termo evolução, ele veio justamente de uma das constatações feitas por Darwin sobre descendência por modificações, ou seja, aquele descendente que ele vem de uma reprodução, é claro, ele vai sofrendo modificações ao longo do tempo, ou seja, as espécies, elas sofrem modificações, por isso elas evoluem. Então, aqueles que modificam ao longo do tempo sofrem evolução, tá bom? Agora, Darwin, ele também teve algumas influências, né? Então, ele teve influências de alguns autores na época, né, que escreviam, né, livros, publicações, que ele embasava suas teorias também. Então, Thomas Malthus e Charles Lyell, eles foram duas pessoas influentes para Darwin. Thomas Malthus, então, ele é muito encontrado nos livros de geografia, onde ele dizia que se as populações crescerem mais do que a produção de alimento, eles vão se estapear, né? Então, a população, ela cresce conforme também a produção de alimento, tá bom? Então, isso também é uma das formas de seleção natural geográfica. Só que, através disso, Darwin pensou, se isso acontece com as pessoas, vai acontecer também com os animais, né? Com as outras espécies, outros organismos. Então, ele propôs aí, através de Thomas Malthus como influenciador, a seleção natural biológica. Outro cara também que foi influência para ele foi Charles Lyell, que ele dizia que o planeta, ele crescia de forma lenta, né? Sofria pequenas modificações ao longo do tempo. Assim também ele pensou, né? Darwin pensou que aconteceria a mesma coisa com as espécies, os organismos, que a forma de gradualismo, ou seja, o crescimento, as modificações era de forma gradual entre os organismos também, entre as espécies, ou seja, essas modificações aconteciam de forma lenta.
Bom, diante de tudo que Darwin tinha coletado, né, durante essa expedição, todas essas informações que ele percebeu, né, ele juntou aí mais de 20 anos, né, documentos e comprovações do que ele constatou nessa viagem. E aí, em 1858, né, chegou para ele uma teoria similar à seleção natural por Wallace. Então, Wallace também ele é muito conhecido nos livros de biologia, porque ele foi um dos caras que também já estudava sobre isso, antes mesmo de Darwin. E chegou para Darwin, em 1858, todas as teorias propostas por Wallace, que era muito parecido com o que ele já estudava. Darwin, então, ficou muito preocupado, né? Medo também de Wallace divulgar isso primeiro que ele, né? E acabar com todo o estudo que ele fez durante todo o tempo que ele fez as viagens e mais no seu laboratório particular. Só que o que ele pensou, na verdade, né? Junto com Charles Lyell, ele deu a ideia para ele, falou, olha, por que não junta vocês dois, né? As suas ideias com a ideia de Wallace e vocês publicam aí um livro, né? Faz uma grande obra para deixar na história. E assim, Darwin entendeu, né, que também era importante as ideias de Wallace e resolveu se juntar a ele. Aí foi quando Wallace se juntou com Darwin e em 1859 eles fizeram o lançamento do livro Origem das Espécies. Na verdade, o Wallace ficou muito feliz, né, porque Darwin já era um cara muito conhecido, estudioso, e ficou bem satisfeito de publicar junto com Darwin a Origem das Espécies. Né? Lembrando que a Origem das Espécies passou por várias digitações, várias pesquisas, né? Foram muitos anos para poder ser construído. Né? Mas teve aí a ideia junto com o Wallace. Então, Darwin e o Wallace sempre vai aparecer aí como autores da Origem das Espécies. Bom, e um dos lugares que Darwin passou foi a Ilha Galápagos. Nos vestibulares costuma cair muito essa Ilha Galápagos, que foi um dos locais onde ele fez algumas experiências com tartarugas e tentilhões. Na verdade, foram observações de algumas espécies de tartarugas e tentilhões. O que ele chegou à conclusão em relação aos tentilhões? Que existiam várias espécies nessa ilha, que tinha diversificação dos bicos. Então, tinham tentilhões com bico maior, mais fino, mais pontiagudo, mais arredondado, mais curvado. Então ele começou a observar a existência de algumas espécies nesse mesmo lugar de tentilhões, mas que tinham essas variações na característica do bico. O que ele pôde observar através disso? Que esses tentilhões, eles vieram de uma ancestral comum. Então, tudo aquilo que a gente conhece sobre ancestralidade comum, ela veio de Darwin, né? Então, hoje pra gente é tranquilo, a gente estuda, mas quem foi o precursor da ideia de ancestralidade foi Darwin. Então, o que ele pensou? Ele pensou que essas espécies, né, de tentilhões, elas vieram de alguma ancestral, de uma ancestral comum. Assim como a gente sabe que nós não viemos, os humanos nós não viemos dos macacos, por exemplo, né? A gente sabe que teve uma ancestral em comum que nessa árvore filogenética ou cladograma, que é o que a gente chama, né, nessa estrutura que vocês estão vendo, que através de uma ancestral comum teve as divergências, né, surgiram espécies de orangotango, gorila, chimpanzé e também os humanos. Ou seja, nós não viemos do macaco, nós viemos de uma ancestral comum que sofreu aí evolução, processo evolutivo diferente, dando origem a espécies diferentes. Então, toda vez que vocês verem essa estrutura aqui, ó, representativa, isso aqui chama-se árvore filogenética ou cladograma. Lembrando que como essa comprovação foi feita através aqui de um elo de transição estudado por fósseis. Então, esse elo de transição, na realidade, são aqueles fósseis achados no meio dessa transição de evolução, tá? Nesses picos de evolução aqui, tá bom?
Então, se alguém quiser me perguntar sobre isso, tirar mais... Lembrando que o elo de transição, né, ele é feito por fósseis. Darwin mesmo não teve essa comprovação, não foi ele que fez, né, isso foi achado bem depois, né, o que pode também comprovar saltos na evolução das espécies, tá bom? Então, gente, eu fico por aqui com mais essa aula. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês.